Olá, bom dia. Meu nome é Paula Gomes da Silva. Eu sou arquiteta paisagista, sou professora nos cursos de arquitetura de mestrado e arquitetura paisagista e também no curso de licenciatura. São ambos oferecidos pela Universidade do Algarve e atualmente sou a diretora do curso de mestrado. Eu penso que saberão, até porque estão interessados nesta formação avançada, mas a arquitetura paisagista é um ramo profissional que se debruça e que é responsável pelo projeto, pelo planeamento e pela gestão dos espaços exteriores, que são comumente entendidos como paisagem. E é fácil compreender que existe uma enorme diversidade de espaços exteriores, uma vez que todos os espaços exteriores são aqueles que não são espaços edificados, que não são espaços fechados. E, portanto, temos aqui um espectro imenso que vai desde as paisagens altamente humanizadas, como as paisagens urbanas, até às paisagens naturais, muitas delas ainda pouco tocadas ou pouco intervencionadas pelo homem. Esta profissão, apesar de já ser antiga, já tem mais de 100 anos, é cada vez mais importante no mundo atual e na sociedade atual, e essa importância tem vindo a ser reforçada, especialmente nas últimas décadas, uma vez que é uma profissão que lida diretamente e que procura soluções e encontra formas de lidar com alguns dos principais problemas que afetam a sociedade atual, nomeadamente a mitigação dos efeitos provocados pelas alterações climáticas e também questões relacionadas com os problemas que estão associados a questões de saúde pública, motivados por um conjunto de fatores que conduzem a uma vida com hábitos pouco saudáveis, ou também situações como aquela que vivemos atualmente, esta situação de pandemia mundial. E, portanto, é uma profissão que cada vez mais se torna relevante e se torna importante. Eu vou-vos fazer uma breve apresentação do curso de mestrado que é oferecido pela Universidade do Algarve. Logo neste primeiro slide vocês têm um link para a página da Universidade, onde poderão encontrar mais informação sobre o mestrado, e depois no último diapositivo fica também o meu contacto de e-mail para qualquer questão, qualquer pergunta que queiram colocar e que não seja abordada agora nesta apresentação. Bom, o curso de mestrado em Arquitetura Paisagista na Universidade do Algarve tem a duração de 2 anos. É um curso validado por entidades competentes, nomeadamente a nível nacional pela Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas e a nível internacional pela IFLA, pela International Federation of Landscape Architects, e este curso de 2 anos complementa uma formação de base também na área da arquitetura paisagista e habilita os seus candidatos para o exercício dos atos específicos dos arquitetos paisagistas. Portanto, é um curso que confere habilitações próprias para a prática da profissão de arquitetura paisagista. Isto é um aspecto bastante importante. Quem são os principais interessados ou a quem é que se destina fundamentalmente este curso de mestrado? Nós temos tido fundamentalmente dois perfis de candidatos. Por um lado, temos os estudantes que estão interessados em ter as habilitações necessárias para poder atuar como arquiteto paisagista e, portanto, nesse sentido, este mestrado completa e conclui essa formação, sendo importante que haja uma formação prévia de base, que também ela tem que ser validada pelas entidades competentes. Portanto, esta formação de base será a partir de um curso de primeiro ciclo, um curso de base em arquitetura paisagista, mas também poderão ser outras formações afins, que poderão ser completadas e sujeitas a um processo de equivalências para poderem, depois, em conjunto com o mestrado, permitir então as habilitações necessárias. E depois temos também candidatos que são licenciados, formados em áreas que não arquitetura paisagista e que pretendem, com a frequência do mestrado, fundamentalmente alargar o seu currículo, alargar a sua base de conhecimentos para poderem atuar com mais sabedoria e com mais informação naquilo que são os seus domínios de atuação. Temos muitas vezes neste espectro de candidatos, arquitetos, urbanistas, portanto, pessoas que querem ter uma visão mais global daquilo que pode ser a intervenção numa paisagem completa, numa paisagem global.
Ao longo destes diapositivos vão sendo projetadas uma série de imagens, algumas delas, ou a maior parte delas, são trabalhos de estudantes, outros são trabalhos de ateliês de arquitetura paisagista portugueses, e elas vão ilustrando, de certa medida não me vou focar particularmente nestas imagens, mas elas vão ilustrando aquilo que é o âmbito de trabalho da arquitetura paisagista, não só do ponto de vista formal, não é? Do ponto de vista do aspecto das paisagens que são criadas, mas também das problemáticas que são atendidas em cada um dos projetos. Neste caso, por exemplo, temos uma imagem de um parque urbano que está a ser projetado para a cidade de Lisboa, mas que, para além da oferta de lazer e de bem-estar para a população, tem um importante papel naquilo que será a gestão das águas pluviais da cidade, neste ponto em particular, que é um ponto de acumulação de água. Portanto, para perceberem que a arquitetura paisagista não é apenas uma forma de decoração do espaço, mas tem implicações muito mais profundas no seu funcionamento e, portanto, pode ser de facto uma ferramenta, um agente de mitigação de um conjunto de problemas relacionados com as nossas cidades atuais. Vamos apresentar-vos um pouco aquilo que é a estrutura do curso. O curso tem a duração de 2 anos, já tinha referido, está organizado em 4 semestres, desculpem. 3 destes semestres são semestres letivos, portanto têm aulas e têm um regime diurno e presencial, e depois o último semestre é inteiramente dedicado à elaboração da tese, que pode ser desenvolvida em várias modalidades. As competências que este curso proporciona, no fundo que este curso confere, estão relacionadas com a capacidade dos seus estudantes virem a desempenhar e desenvolver projetos de arquitetura paisagista no âmbito do planeamento, da gestão da paisagem, em todo o tipo de paisagens que são possíveis de ser intervencionadas. As saídas profissionais também são muito variadas, porque o espectro da arquitetura paisagista é um espectro muito amplo, não é? Desde o projeto ao ordenamento e também tendo em conta todo o tipo de paisagens sobre os quais pode incidir. As saídas profissionais podem ser no âmbito das empresas privadas e aqui temos mais uma vez uma panóplia muito grande, desde os ateliês de arquitetura paisagista, até empresas grandes de planeamento, ordenamento e também empresas de consultadoria. Depois também temos a possibilidade de saídas profissionais para a administração pública, nas suas várias escalas de atuação, em instituições e associações de desenvolvimento, e também há um rumo possível na área de investigação que é cada vez mais forte na arquitetura paisagista. Vamos falar agora um bocadinho sobre as disciplinas, o plano de estudos e a forma como o plano está organizado e como as disciplinas se articulam entre si. Ao longo de todos os semestres temos sempre um conjunto de disciplinas e esse conjunto foi pensado de maneira que todas as disciplinas desenvolvem ou abordam 4 temas. Temos sempre uma cadeira de projeto de paisagem e uma cadeira de ordenamento do território e planeamento. Estas 2 cadeiras são o cerne das disciplinas do semestre. São as cadeiras de caráter mais prático, são também aquelas que correspondem a um número maior de ECTS e, portanto, a uma maior carga de trabalho e envolvem uma grande dedicação dos estudantes, mas também são aquelas que estão mais relacionadas com aquilo que será feito posteriormente em âmbito profissional. Estas 2 cadeiras são apoiadas sempre por outras 2 disciplinas, 2 matérias, uma de caráter mais técnico e uma de caráter mais relacionado com a história e com a teoria da arquitetura paisagista. Portanto, o plano de estudos organiza-se em torno destes 4 tipos de disciplinas, estes 4 tipos de matérias. Depois, todas estas matérias se debruçam e vão focando ao longo do plano de estudos aquilo que são problemas, preocupações prementes na sociedade atual. Estamos a formar arquitetos paisagistas para lidarem com aquilo que são as problemáticas contemporâneas e, portanto, à medida que estas disciplinas vão correndo, vamos abordando aspectos relacionados com as alterações climáticas,
com técnicas específicas para a sua mitigação, não é? Como é que as cidades, como é que as paisagens se podem adaptar e podem ajudar a minimizar os efeitos das alterações climáticas. Aspectos relacionados com solos e alimentação também é uma questão fundamental e bastante importante, que cada vez mais é abordada, inclusive no contexto urbano, no espaço urbano. Os aspectos relacionados com a saúde pública, com a vida ativa e com as doenças e a forma de mitigação dessas doenças que decorrem de estilos e de hábitos de vida contemporâneos. E depois aspectos relacionados com a história, com o património, com a preservação da paisagem e dos seus valores culturais. Portanto, estes 4 temas vão sendo focados nestes conjuntos de disciplinas, de matérias que os estudantes vão tendo ao longo do plano de estudos. Podemos ver agora com um pouco mais atenção aquilo que é o plano de estudos, concretamente. No primeiro ano, primeiro semestre, temos uma cadeira de projeto de paisagem urbana, portanto, a tal cadeira de projeto que corresponde a uma escala de intervenção mais focada, mais localizada e que neste caso se debruça sobre a paisagem urbana, uma cadeira de ordenamento do território avançado e depois, como cadeira de técnica, temos uma cadeira de vegetação e, no fundo, aborda as questões da aplicação da vegetação em arquitetura paisagista, mais uma vez em vários contextos, e uma cadeira de História e Teoria de Arquitetura Paisagista. A imagem que vocês veem projetada é um trabalho de um estudante para a disciplina de Projeto de Paisagem Urbana. Portanto, geralmente, um parque urbano é o objeto central de trabalho desta disciplina. No segundo semestre, ainda no primeiro ano, mais uma vez esta sequência de disciplinas, um projeto de paisagem que agora se debruça sobre aspectos relacionados com a cultura e com o património, portanto um projeto de paisagem cultural, uma cadeira de planeamento ecológico, descemos um bocadinho na escala de intervenção do ordenamento para o planeamento. Nesta cadeia de planeamento ecológico são abordadas todo um conjunto de normativas e de estratégias fundamentais para o planeamento sustentável, para o planeamento adequado àquilo que são os problemas que se colocam hoje em dia. Uma cadeira técnica orientada para as estratégias de sustentabilidade aplicadas ao projeto e mais uma cadeira de teoria e métodos de projeto de paisagem. Como eu tinha dito, estas cadeiras técnicas e teóricas informam e ajudam a enriquecer os conteúdos que depois podem ser transportados para as cadeiras mais práticas de projeto, ordenamento e planeamento. Não tinha referido anteriormente, mas todos os semestres têm uma cadeira de opção. Essa opção pode ser escolhida livremente pelos estudantes ou entre aquelas que são disponibilizadas pelo curso, portanto mais orientadas para a arquitetura paisagista, ou entre qualquer uma cadeira de qualquer outro mestrado do curso da Universidade do Algarve. Mais uma vez, a imagem que vocês estão a ver é um trabalho desenvolvido numa disciplina, neste caso é a disciplina de planeamento ecológico. O último semestre que tem a componente letiva é já no segundo ano, no primeiro semestre, e voltamos a ter então a organização que já tinha mencionado, uma cadeira de projeto, neste caso a própria cadeira de projeto vai abarcar todas as escalas de intervenção, do ordenamento ao projeto, uma cadeira de avaliação e recuperação da paisagem, que no fundo corresponde a uma cadeira de caráter mais técnico, e depois uma disciplina de plano de dissertação, projeto ou estágio, que é uma disciplina na qual os estudantes vão começar a desenvolver e a preparar o trabalho de tese que será realizado no semestre seguinte. Ainda neste semestre haverá também uma cadeira de opção que pode ser escolhida pelos estudantes. O último semestre, o semestre da tese. A tese pode ser desenvolvida em 3 modalidades diferentes, ou uma dissertação, um trabalho de caráter mais teórico, uma investigação, um trabalho de projeto ou um estágio profissional. Todos os anos temos estudantes que desenvolvem as teses em todos estes âmbitos, portanto, não há propriamente uma preferência por qualquer um deles. As imagens que vocês têm projetadas são de trabalhos recentes, tanto uma dissertação que foi desenvolvida em 2019 para a conclusão do curso de mestrado em arquitetura paisagista sobre a problemática dos telhados e das coberturas verdes, que também é um tema
profundamente atual, e em baixo temos duas fotografias retiradas durante a realização do estágio profissional. Estágios estes que, de modo geral, permitem já a inserção do estudante no meio profissional e permitem um contacto muito diversificado e muito dinâmico com aquilo que são as práticas correntes no ambiente profissional onde se está a inserir, que pode ser uma entidade pública, uma Câmara Municipal, mas também pode ser uma empresa privada. Para além das atividades previstas e sobre as quais falámos, há também um conjunto de todas as atividades que vão correndo ao longo do ano, nomeadamente visitas de estudo, que se fazem com muita regularidade no curso de Arquitetura Paisagista, e depois workshops, conferências, às quais os nossos estudantes têm acesso privilegiado, e não está aqui mencionado, mas também prémios nacionais e internacionais de arquitetura paisagista ou de estudantes de arquitetura paisagista, para os quais os alunos são estimulados a participar e muitas vezes participam com os seus trabalhos de tese. Todos os anos temos participações em alguns destes concursos, como por exemplo na Bienal de Paisagem de Barcelona ou no Prémio Archiprix, e temos sempre resultados positivos nestes concursos, o que para nós é uma satisfação porque também atesta a qualidade dos nossos estudantes e da formação que lhes proporcionamos. Em termos de recursos e instalações, com certeza que verão muitos mais na página da Universidade, mas especificamente para os estudantes de arquitetura paisagista temos salas de ateliês, portanto salas preparadas e específicas para as cadeiras práticas de arquitetura paisagista, e os nossos estudantes têm uma sala específica, uma sala de estudo ou um laboratório de arquitetura paisagista onde podem trabalhar de uma forma mais em grupo, de uma forma mais autónoma relativamente aos estudantes dos outros cursos da Universidade. E para além disso, naturalmente, biblioteca com repositório analógico e também com vasto repositório digital e outras infraestruturas de apoio àquilo que é a vida cotidiana, a vida diária de um estudante na Universidade do Algarve. Em termos de condições de acesso, o que é importante reter? Bom, o curso abre anualmente 20 vagas. Aquilo que é necessário como condição de acesso é uma formação de base, portanto, uma licenciatura em arquitetura paisagista ou numa área afim à arquitetura paisagista, sendo que estes estudantes que não têm uma formação de base em arquitetura paisagista terão que, caso pretendam desenvolver profissionalmente a atividade de arquiteto paisagista no contexto nacional, no contexto europeu ou mesmo no contexto internacional, em alguns países isto não é exigido ou isto não é necessário, terão que proceder a um processo de equivalências e eventualmente completar a sua formação de base com mais alguma formação adicional, que também pode ser completada na Universidade do Algarve. Podem também candidatar-se titulares de grau académico superior estrangeiro, portanto, obviamente sujeitos às mesmas circunstâncias dos 2 pontos anteriores. Todos os anos temos 3 fases de candidatura, a segunda fase está atualmente a decorrer ainda até 10 de julho e depois ainda haverá uma terceira fase de 3 a 28 de agosto. Bom, eu penso que esta apresentação permite ficarem com uma ideia breve, mas completa daquilo que é o curso de Arquitetura Paisagista, o curso de mestrado em Arquitetura Paisagista. Novamente fica aqui o link para a página da Universidade onde podem encontrar mais informação e também o meu contacto de e-mail para o qual vocês poderão enviar todas as questões que queiram colocar ou as dúvidas que sintam necessidade de ver esclarecidas. Pronto, eu agora ficaria disponível para as vossas perguntas, para as vossas questões que queiram colocar agora, neste momento. Obrigada.